Se você encontrou, eu quero convidar você para fazer a leitura bíblica comigo, do capítulo 8, do versículo 21 até o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor, Esdras 8, de 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Olha, esse é um processo importante. Quero recapitular aqui o livro de Esdras. O povo foi levado para o exílio da Babilônia, por permissão e vontade do próprio Deus, que usou isso como um instrumento de correção para o povo de Deus, o povo de Israel e o povo de Judá. Então eles foram levados para o exílio. 70 anos depois do exílio, Deus cumpre a sua promessa e traz um grupo de remanescentes. Este primeiro grupo vem por ordem do rei Ciro, rei da Pérsia, e ele então envia junto com Zorobabel, um príncipe judaico da família de Davi, que de certa forma aponta para Cristo na reconstrução do templo e da vida espiritual do povo de Israel neste período da Babilônia. Nós vimos que houveram dificuldades e inimigos se levantaram contra a construção do templo neste período de Zorobabel, mesmo com a permissão do rei da Pérsia e o aval dele, porque Jerusalém, neste período, fazia parte do Império Persa. Bom, 60 anos passaram quando eles conseguiram levantar a estrutura do templo. Então Deus levanta Esdras, ainda no exílio, ainda na Babilônia, para que venha a Jerusalém. E nós aprendemos, domingo passado, que Esdras foi alguém que estava determinado e dedicado a aprender sobre a lei de Deus. Ele buscava a lei de Deus, de cumprir a lei de Deus, de obedecer a lei de Deus, e ele estava determinado a ensinar sobre a lei de Deus e os seus estatutos para o povo de Israel. E o processo de restauração de Deus começa na sua palavra. Todo avivamento verdadeiro não começa com evento, com culto marcado, com agenda marcada. Avivamento começa com a obediência, o aprendizado, o ensino da palavra. E é isso que Esdras está dedicado a fazer. Nós vimos isso semana passada. E agora nós vemos Esdras ainda no exílio, se preparando aí no capítulo 8, para fazer a viagem de 1.500 quilômetros da Babilônia até Jerusalém. Provavelmente 4 meses bem andados, de viagem perigosa, numa caravana que chegava a ser de 5.000 pessoas, entre crianças, animais, idosos, e as parafernálias, utensílios do templo que seriam utilizados para o culto. Bom, estou fazendo essa breve introdução, porque essa jornada, essa viagem de retorno, para auxiliar um povo que já tinha voltado uma parte, para auxiliar no término dessa construção, não apenas do templo, mas da retomada da restauração espiritual do povo de Israel, com o culto, com a adoração, com o serviço a Deus ali em Jerusalém. Antes de tudo isso, Esdras toma a decisão de proclamar e apregoar um jejum. E ele então convoca estes que estão ali para se preparar para esta viagem com a prática do jejum. E essa prática de jejum bíblico, ela está escassa na igreja moderna. Essa prática de jejum bíblico, ela saiu de moda na igreja atual.
Muito se dá por conta da cultura do imediatista. Nossa cultura é muito rápida. Nós queremos tudo no fast food. Nós queremos tudo no digital. Nós queremos tudo muito rápido, num clique, num piscar de olhos. Nós queremos alívio imediato. Nós queremos anestesia para o corpo e para a alma, para a mente. Uma sociedade imediatista é uma sociedade que tem dificuldade de entender o jejum bíblico. O jejum humano, o jejum moralista da religiosidade moderna, que é para conseguir coisas, que é para conseguir favores com Deus, que é fazer quase que uma manha para barganhar com Deus num desejo pessoal, esse jejum não saiu de moda, ele está na moda. Porque é um jejum de barganha religiosa. Mas o jejum bíblico não combina com essa visão. O jejum bíblico também não combina com uma sociedade humanista, voltada para si, voltada a exaltar a si mesmo, a reconhecer o valor do ser humano em sua potencialidade, como se o ser humano fosse bom em si mesmo. O jejum bíblico está fora de moda porque ele contradiz o estilo de religiosidade humanista, onde o homem tem uma centelha de bondade que pode ser transformadora para a sua realidade, aonde o homem é o agente principal e Deus é um coadjuvante, um mero coadjuvante na história. Nessa religião humanista, o jejum bíblico não faz sentido. Mas Esdras, que está para fazer parte de um processo de restauração, antes de sair de viagem, apregou um jejum. Eu gostaria de falar de 3 virtudes desta prática do jejum bíblico encontrado em Esdras. Eu vou me ater em Esdras. O tema do jejum na Bíblia é tão amplo, é tão forte. A gente gastaria aqui semanas falando disso, e quem sabe isso até nos mova a falar mais sobre isso na igreja e praticarmos mais o modelo de jejum bíblico. Em primeiro lugar, nós vemos que neste processo de restauração, Esdras convocou um jejum, e o propósito era humilhação na presença de Deus. Observe o versículo 21, está com a sua Bíblia aberta? O versículo 21, Esdras diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Lembra que eu falei da cultura humanista? Da religiosidade humanista? Na religiosidade humanista, o discurso da humilhação, ele é rejeitado. Porque o discurso da humilhação não é compreendido. O discurso humanista é: nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, para triunfar. Há um discurso triunfalista neste período e neste século, que seduz as igrejas modernas. Os púlpitos modernos estão repletos de gurus espirituais da autoajuda, que querem colocar você num sucesso de proeminência no patamar do mundo. Mas sucesso na prerrogativa de Deus é humilhação. Deus nos convida à humilhação. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Isaías 57, versículo 15, o profeta Isaías diz que Deus habita no alto e sublime lugar, no lugar inatingível e santo. Mas há um outro lugar que Deus habita, no coração do contrito, do abatido, daquele que se humilha diante da presença de Deus. Esdras apregou um jejum. E a atitude principal, para que era o jejum? Para nos humilharmos na presença do nosso Deus. Irmãos, a principal característica do jejum é a humilhação diante de Deus. E o que é essa humilhação proposta pelas Escrituras para o jejum bíblico? O jejum bíblico propõe humilhação
Porque o nosso papel é ter uma disposição diante de Deus. Qual é a disposição? Uma disposição humilde. Por isso, humildade é bem-aventurança no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. É uma disposição para a dependência. Quem se humilha depende do maior, do Senhor. Ele se sujeita. Por isso, a bem-aventurança de Jesus no Evangelho de Mateus continua dizendo: bem-aventurados que choram por causa dos seus pecados, bem-aventurados mansos, porque eles se submetem a Deus. O jejum bíblico é uma disposição para nos humilharmos na presença de Deus. E meu irmão e minha irmã, saiba, eu e você, que temos motivos para nos humilharmos diante de Deus. Somos pecadores, somos falhos, somos limitados diante da nossa natureza carnal e pecaminosa. Daniel, um profeta no exílio, ao orar confessando os pecados lá na Babilônia, pecados pelo povo, no capítulo 9 de Daniel, ele diz para Deus: a ti pertence a justiça e a nós o curar de vergonha. Isaías 58, Deus vai falar do jejum que Ele quer, e Deus usa em Isaías uma linguagem quase que sarcástica, com perguntas. A partir do verso 5 de Isaías 58, ele diz: seria este o jejum que escolhi, que um homem um dia se aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isso jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? É esse o jejum que produz humilhação, por causa da dureza do nosso coração. Sabe, meu irmão e minha irmã, o jejum também foi praticado por um outro contemporâneo de Esdras, que foi Neemias. Ele foi contemporâneo de Esdras nesse processo de restauração. Se você abrir a sua Bíblia em Neemias, que é o livro depois de Esdras, no capítulo 1, versículo 4, Neemias recebe a notícia de que as coisas não estão boas em Jerusalém, que a coisa não progrediu. E o que Neemias faz? Versículo 4: tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O jejum bíblico envolve humilhação, mas humilhação está fora de moda, porque nós queremos exaltação, glorificação, nós queremos massagem para o ego, nós queremos tapinhas nas costas, nós queremos tratar Deus como um devedor para nós. A humilhação me coloca nos pés do Senhor, reconhecendo a minha pecaminosidade, a minha limitação, reconhecendo que sou finito, que não sei de nada. Mas a igreja está cheia de professores de Deus, arrogantes. O processo de restauração segue o caminho contrário dos gurus da moda, que ensoberbece, que infla o ego humano, que destaca as potencialidades humanas de uma maneira só positiva, nunca contrariando, nunca exercendo juízo e correção. A igreja precisa de humilhação, irmãos, de chorar pelos seus pecados. Pastores precisam de humilhação, reconhecerem que o chamado deles é para serem escravos da palavra, servos da palavra. Crentes precisam de humilhação diante de Deus, porque o processo de restauração começa com um coração humilhado. Foi isso que Esdras fez.
apregoei um jejum. E o motivo? Para nós nos humilharmos na presença de Deus. Sua vida devocional tem conduzido você à humilhação? Ou a sua oração, seu momento de oração devocional, é aquela oração fast food? Senhor, eu preciso disso. Senhor, faz aquilo por mim. Senhor, abençoa o fulano de tal. Senhor, cura minha mãe que está doente. Quanto tempo você não chora pelas suas misérias e mazelas, pelo seu coração endurecido, que tem dificuldade de perdoar, como diz Isaías, que se esconde do semelhante? Humilhação é um princípio espiritual necessário. E o jejum bíblico é um exercício para promover isso. Tiago, capítulo 4, versículo 6, Tiago diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Resisti, sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Jesus é o nosso exemplo de humilhação. Jesus é o nosso exemplo de humilhação. Embora sem pecado, para se humilhar lamentando pelos seus pecados, ele se humilhou para lamentar os nossos. Embora santo, ele se humilhou para nos santificar. Embora criador absoluto e transcendente de todas as coisas, ele se humilhou e assumiu a forma de servo. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Jesus se humilhou. A continuidade do verso 5 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, de forma de servo ele assumiu, tornando-se em semelhança de homens, se humilhou, reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não existe restauração sem cruz, e para ir para a cruz precisa de humilhação. Jesus é o nosso maior modelo, e ele nos chama, ele faz discípulos para segui-lo para a cruz. O caminho da restauração é o caminho de humilhação. Segundo lugar, irmãos, nós estamos falando do jejum bíblico, e ele vai apontar para atitudes didáticas na vida do povo de Deus. Essas atitudes devem ser promovidas pelo exercício da prática do jejum. A primeira é para que a gente se arrependa e se humilhe na presença do Senhor. Mas o segundo, irmãos, o segundo é um pedido e uma atitude de fé. Nós jejuamos e nós colocamos as necessidades diante de Deus. Observe o versículo 21 de Esdras 8. Esdras diz assim: apregoei ali um jejum para nos humilharmos na presença de Deus e para pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso. E para pedirmos jornada feliz. Há um pedido e uma atitude de fé para com esse Deus, em estado de humilhação e não de arrogância, em estado de pedido submisso e não de ordenança para Deus. É interessante que eles pedem em humilhação. Não há aqui espaço para determinação. Não há aqui jactância ou arrogância inflada diante de Deus para determinar o que Deus deve fazer. A humilhação para pedir. Que o Senhor nos dê uma jornada da Babilônia até Jerusalém, e que tudo fique bem, para nós cumprirmos o propósito dEle.
Esse não é um pedido egoísta, individualista, materialista, porque ele acaba pedindo pelo que eles têm. Eu quero chamar a sua atenção para olhar para o texto numa amplitude maior. Esdras está conduzindo o regresso do povo para a restauração do culto. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, e você vê o capítulo 8, a partir do versículo 15, você vai perceber que Esdras manda buscar levitas que estão na Babilônia. Os levitas são ministros que ajudam os sacerdotes a oferecer o culto, os sacrifícios a Deus. Do que servem levitas na Babilônia? Não servem para nada. Não tem templo, não tem culto, não tinha sacrifício no sentido do templo da vida espiritual do Antigo Testamento que girava em torno do templo. Então Esdras manda convocar levitas para que eles regressem para Jerusalém com ele. É por estes que são ministros do Senhor, que vão oficiar pelo povo junto com os sacerdotes, que Esdras está pedindo. Há um pedido, mas esse pedido envolve o reino de Deus. Ele pede por coisas, pede por pessoas, pelos filhos, pela família, família dos levitas, família dos homens que virão com ele e da sua própria família, mas Esdras também pede por utensílios. Se você observar ainda no capítulo 8, agora mais para frente, a partir do versículo 24, eles pegam a contribuição para os sacerdotes, bacias de ouros, utensílios de pratas. Do versículo 24 até o versículo 30, eles estão recebendo isso, registrando estes utensílios que estavam na Babilônia, mas que pertenciam à casa do Senhor para o culto, e eles iriam levar esses utensílios para o serviço do culto da obra do Senhor em Jerusalém, para restaurar o culto em Jerusalém. Olha só, não é um pedido egoísta, é um pedido que envolve a restauração da vida espiritual do povo de Deus. Olha para a sua casa, olha para a sua vida espiritual, olha para a sua vida religiosa e espiritual, para o seu coração. O quanto você tem dedicado no seu pedido de fé a Deus. Em clamar e pedir para que Deus use coisas, recursos e pessoas para a glória do nome dEle, para o serviço cristão. Por quantos missionários você lembra o nome? Quantos deles fazem parte das suas preces e dos seus pedidos para que o Senhor os sustente e os abençoe na obra missionária? Quantas vezes nós dedicamos jejum por causa do processo de restauração de Deus, que envolve o povo de Deus, e aqui os levitas, que representam esse serviço do Senhor, da casa do Senhor, e dos utensílios, coisas que serviam ao culto. Há um pedido sim, mas não é um pedido mesquinho. Salmo 66, versículo 18, Davi diz: se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Versículo 19, entretanto, Deus me tem ouvido e tem me atendido à voz da oração. Versículo 20, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Esdras age pela fé, mostrando que a providência de Deus diante das necessidades não anula o nosso posicionamento de fé. Ele fala, chamamos um jejum, vamos nos humilhar. Chamamos um jejum, vamos pedir para Deus pela jornada feliz. Por quê? Por que, Esdras? Você está preocupado com a viagem? Aí ele vai explicar no verso 22. Olha o que ele diz: porque tive vergonha de pedir ao rei um exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Essa vergonha não é timidez, não. Essa vergonha é fé. Esdras está falando, não, a boa mão do Senhor é conosco. Eu estou falando isso para esse rei ímpio o tempo inteiro. Agora ele nos permitiu voltar, e eu disse para ele, a boa mão do Senhor é conosco. Eu não vou pedir exército, coisa nenhuma. O versículo 22 é fantástico. Não é insensatez, não é imprudência. É uma estratégia de testemunho.
Não é imprudência. Você pode falar, Esdras foi imprudente. Esdras foi insensato. Sair da Babilônia sem pedir um exército para acompanhá-los. Eles serão presas fáceis durante as jornadas contra inimigos. Era isso que eles pensavam e os homens pensavam. Mas Esdras está dizendo o tempo inteiro, isso é obra de Deus. Foi Deus que levantou o profeta Zacarias e Ageu para profetizar e o templo foi construído. É Deus que me levantou e me chamou e o rei Ataxerxes está permitindo nós voltar. É a boa mão do Senhor que está conosco. E Ele vai nos livrar das ciladas e dos inimigos. Verso 22. Não é falta de confiança ou insegurança que leva a ele ter vergonha de pedir um exército. É crer na providência. Não é imprudência, mas estratégia para chamar a atenção não para si, mas para Deus, que está envolvido no processo de restauração. Que a sua vida evidencie a glória de Deus agindo em você. Por isso que o texto bíblico diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas tem gente que não quer provar, vive com medo o tempo inteiro de sair da Babilônia para trilhar o caminho feliz, a jornada feliz da restauração para Jerusalém. O principal recurso na vida do crente, preste atenção nisso, o principal recurso na vida de um cristão não é as coisas que ele tem, que ele conquistou. Não é a sua casa, não é o seu seguro previdenciário. A principal segurança e recurso na vida do crente é Cristo. Se você perdê-lo, você não tem mais nada. Nós só temos a Ele. Não se engane com as coisas deste mundo. Nós somos mordomos dela. O Senhor nos permite tê-las, desfrutá-las, para a glória do nome dEle. Mas não se iluda. Tudo o que nós precisamos é Cristo. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa riqueza, o nosso maior tesouro. Ele é suficiente para aqueles que o buscam. Terceiro e último lugar, irmãos. O jejum bíblico promove felicidade no propósito de Deus. Em primeiro lugar, produz humilhação na presença de Deus. Segundo lugar, um pedido de fé na presença de Deus. E em terceiro lugar, felicidade no propósito de Deus. Observe que Esdras pede uma jornada feliz. Que felicidade é essa? Chegar em Jerusalém. E chegar em Jerusalém consistia em quê? Observe que no verso 23, Esdras diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Agora, o verso 31, lá para frente, depois que eles passam 5 meses na estrada, 5 meses nesta jornada, na verdade são 4 meses e algumas coisas. Eles saem na primeira semana do primeiro mês e chegam na primeira semana do 5º mês. 1.500 quilômetros. As coisas que eles relatam verso 31. O que diz o verso 31? Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou das mãos dos inimigos que nos armavam ciladas pelo caminho. Ei, escuta, os inimigos estavam lá, as ciladas estavam lá, mas o relato é que a boa mão do Senhor os livrou dos inimigos e das ciladas que estavam pelo caminho. Há uma felicidade, uma satisfação quando vivenciamos os propósitos de Deus. O jejum nos ensina a buscar isso. Não os nossos propósitos. Ei, macho, presta atenção. O seu propósito, o seu desejo, as suas vontades, podem estar comprometidas com o seu coração pecaminoso, com o meu coração. Espia. A felicidade está em ver o propósito de Deus se cumprir.
o povo do exílio retornando para Jerusalém e a restauração acontecendo. A boa mão do Senhor conosco. O sucesso da jornada está na restauração espiritual do povo de Israel. A partir do verso 31, sabe o que eles vão fazer? Pôr os levitas para trabalharem. Eles vão entregar os utensílios para os sacerdotes e eles vão oferecer holocaustos e culto ao Senhor, adoração ao Senhor num altar que foi restaurado. Foi isso que aconteceu. Olha, versículo 35 do capítulo 8. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Culto, adoração, o altar do Senhor restaurado. Olha o versículo 36, a parte final, vou ler a última frase do verso 36. E estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. A nossa felicidade está em vivenciar os propósitos espirituais de Deus para a nossa vida. Aprenda a ser feliz e satisfeito com a obra que Deus quer realizar na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, na pregação do Evangelho. Quando você se alegra, quando o Evangelho está sendo pregado, almas estão sendo salvas, a igreja está sendo edificada. O povo do exílio experimentou isso. E por isso eu quero convidar você para olhar para Jesus. Porque Jesus, quando viu o fruto do seu penoso trabalho, diz Isaías 53, versículo 11, que é um texto que aponta para Jesus, o servo sofredor, que fala do sofrimento dele na cruz, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Quando Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho, versículo 11, ele ficou satisfeito. A nossa felicidade está nos propósitos de Deus. Ainda que a cruz seja fonte de humilhação, ela aplicada em Cristo, ela é vida plena, que restaura, que ensina a viver e agir por fé. É desse tipo de jejum que nós precisamos, que promovem tal restauração e tal avivamento, num período em que as pessoas estão vivendo dentro de um exílio nas suas próprias casas, dentro de suas redes sociais, na internet, nos canais de streaming. Uma secura, uma Babilônia, que vai muito além de fronteiras físicas e políticas, que se estende para a alma. Nós precisamos voltar a jejuar. Mas o jejum bíblico, o jejum que aponta para Cristo. Nós precisamos depender da boa mão do Senhor. Tudo o que nós precisamos é Cristo. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.